que vocês entendam de onde veio a dose de reforço, por que que a gente tem ela e o que que isso indica sobre onde vai terminar. Porque, assim, já tem uma recusa à vacinação, para mim, é injustificável, normal. Ah, estão querendo vacinar as pessoas, agora estão empurrando uma terceira dose. Então, de onde vem isso? Por quê? Como é que é a coisa? Primeiro, quantas doses são o certo? Quantas doses a gente tem que tomar para estar protegido contra a Covid? Não sabemos. Não sabemos. Isso se descobre na prática. Antes de você fazer o teste das vacinas, não tinha nada disso definido. O primeiro preceito era, bom, o coronavírus é um vírus com o qual as pessoas não conviveram, o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, o sistema imune das pessoas não encontrou esse vírus regularmente, então precisaremos de mais de uma exposição a ele, ou algum antígeno que lembra ele, na vacina, para poder despertar uma resposta protetora. Perdão. Então, se parte do preceito de que são necessárias 2 doses, porque é isso que acontece com a maioria dos novos vírus. A gente precisa encontrar eles mais de uma vez em uma vacina para ter uma boa proteção. Ok, vão ser 2 doses. Aí as farmacêuticas começam a calcular quanto que elas vão pôr de dose na vacina para despertar uma resposta imune, para não ser uma coisa que causa muita inflamação, para ter um volume de produção. Fazem testes de fase 1 de segurança nos voluntários, com diferentes volumes, com diferentes concentrações. E uma vez que a coisa sedimentou, que eles falam, olha, essa concentração aqui para essas pessoas não deu muita alergia, não inflamou, mas despertou bons anticorpos e protegeu, acabou. A coisa está sedimentada em pedra e eles partem para testar esse regime. De repente, outros regimes, 4 doses, 2 doses menores, 2 doses maiores, intervalo diferente entre doses e N outras combinações podiam ser melhores para despertar a resposta imune das pessoas. Mas não tem como testar tudo isso em 100 mil pessoas ao mesmo tempo para você poder resolver esse dilema. É uma questão de custo e de tempo de desenvolvimento. Então a gente chegou logo nesse trilho de 2 doses nesse intervalo e vamos embora. E vamos vacinar o mundo inteiro. Depois a gente vê se tem como fazer um pouco diferente para melhorar isso. Então, por acidente, no Reino Unido, deram meia dose da vacina de AstraZeneca para um grupo e depois viram que esse grupo estava até mais protegido. O que fizeram com esse resultado? Nada até agora. A gente segue dando uma dose inteira, porque foi o que foi testado de fato no mundo inteiro. Pode ser que meia dose da AstraZeneca proteja tão bem as pessoas quanto. A gente tem os testes em... Como é que é o nome da cidade no Espírito Santo? Eu vou ter que abrir aqui a notícia. Em Viana, no Espírito Santo, a gente tem as pessoas sendo vacinadas com meia dose e tudo indica que está funcionando super bem, mas está levando 1 ano para fazer esse estudo e acompanhar. Não dava para o mundo inteiro falar, não, vamos segurar mais 2 anos sem vacina aí e a gente testa todos os regimes e faz tudo. A gente pegou o que funciona e foi embora. É seguro, está demonstrado, funciona, então vamos assim. E aí a gente vai refinando e descobrindo o que mais precisa se fazer. Então, de repente, 3, 4, 5, 6 doses seria um regime ideal. E a gente vai descobrindo na prática agora conforme está acontecendo. O que não pode acontecer é descobrir sem querer que a coisa faz mal. Para isso tem testes de segurança e para isso a coisa é escalada. Então seguro a gente está sempre tentando fazer dentro dele. Agora, o que é o melhor, parte disso vem só com a prática. Então não é estranho descobrir agora que precisa de dose de reforço. Se você lembrar, o meu filho vai tomar a 2ª dose de vacina de rotavírus e ele precisa de 3. Várias das vacinas infantis usam 3 doses, porque é a primeira vez que as crianças estão vendo aquela doença. Vacina de tétano, se você for ver, você tem que tomar a cada 5 ou 10 anos a vida inteira, se você quiser estar protegido contra ela. Tem várias vacinas que precisam de doses de reforço. Isso se descobriu como? Depois de anos acompanhando as pessoas vacinadas para ver que na prática elas precisam daquilo. Então é muito estranho ver gente que, marmanjo hoje, que tomou 3 doses de um monte de vacina na infância e se protegeu dessas doenças a ponto de estar saudável falando besteira agora, falando, é vacina experimental isso, estão descobrindo agora que precisa de outra dose. Você tá aí com 3 doses de um monte de vacina super protegido. E aí? E agora a gente tá descobrindo que para essa é uma dose de reforço é muito boa e protege mais. Então já queria deixar isso muito claro. E em todas as vacinas isso foi descoberto dessa forma. Você aplica, acompanha, faz dentro do seguro e depois revê os seus conceitos de acordo com o que funcionou melhor. O importante é estar seguro e funcionar. É o que a gente vai medindo. Tá? Então, no caso das vacinas da Covid, o que começou a acontecer? Os países que vacinaram primeiro, que começaram a vacinar as pessoas antes e que fizeram um bom acompanhamento disso, começaram a ver que parte dos vacinados voltavam a pegar Covid e ficar doentes. Então, Israel e Reino Unido
Reino Unido começou com a AstraZeneca, Israel começou com a vacina da Pfizer, fizeram todo aquele acordo com a Pfizer para ser o primeiro país a vacinar muita gente. Então foram os primeiros a vacinar em massa no começo de 2021. Viram que a população idosa, que foi a primeira vacinada, com o tempo começou a perder parte da proteção. Então, no primeiro, segundo, terceiro mês de vacina, de 100 idosos que eu vacinei, 20 pegam Covid. De repente, quinto, sexto mês, tem 30, 40 idosos desses com Covid. E aí você fala, bom, a vacina está deixando de proteger as pessoas com o tempo. Os idosos, porque foram os primeiros vacinados. E eles foram acompanhando e testando isso. E o que eles viram? Em Israel, não, vou pegar o caso do Reino Unido. No Reino Unido, eles viram que 5 a 6 meses depois da segunda dose, a eficácia, a efetividade, aliás, que é a proteção real da vacina tinha caído. As duas doses de Pfizer tinham caído de 90% de efetividade para 63% de proteção, depois de 5 a 6 meses. Então, se antes, mais de 90%, no caso deles, a população com mais de 50 anos, se antes 90% da população com 50 anos ou mais estava protegida com 2 doses da Pfizer, no primeiro, segundo mês da vacina, lá na frente, lá pelo quinto ou sexto mês, isso já tinha caído para 63%. Com uma variante mais transmissível como é a Delta, isso já é uma proteção que começa a permitir a circulação do vírus aí dentro. A AstraZeneca, eles viram que caiu de 80, 90 e tantos por cento para 45% depois de 5 a 6 meses. Então eles começaram a ver que as pessoas estavam perdendo a proteção delas com o tempo. Lembrando que aqui foi um grupo de 50 anos ou mais que eles estavam acompanhando. Então um grupo mais velho, onde a imunidade decai com a idade mesmo, a imunossenescência que a gente fala. É esperado que conforme as pessoas envelhecem, o sistema imune fique mais fraco e responda menos à vacina ou produza uma resposta de duração mais curta. Por isso que idosos ficam mais doentes, com pneumonia, gripe e outras doenças. Então viram que essa eficácia estava caindo. E aí fizeram o quê? Testaram. O que acontece se a gente der uma dose de reforço nessa população? Que proteção que essa dose de reforço vai dar? Eu já chego na Janssen. Em Israel, eles deram uma dose de reforço, foi o primeiro país a fazer isso mais sistematicamente, e eles viram que entre os vacinados, que já tem menos chance de pegar Covid, de ter Covid grave, de hospitalização e por aí vai, a terceira dose reduziu em 10 vezes a taxa de infecção de vacinados. Então, você tem esse risco de pegar Covid sem vacina. Você tem esse risco de pegar Covid sem vacina, seu risco cai um monte depois de você estar vacinado, ele volta a subir um pouco, quando dão a dose de reforço, ele vai lá para baixo. Eu já vou mostrar o inverso disso, como é que é legal. E viram também que entre os que não tomaram reforço, tinha 15 vezes mais casos graves de Covid entre idosos e 15 vezes mais mortes. Ou seja, a dose de reforço reduziu a quantidade de pessoas que pegaram Covid e reduziu muito a quantidade de pessoas vacinadas que tiveram caso de Covid grave e morte por Covid. Então, mesmo para quem já tinha tomado 2 doses, a dose de reforço trouxe muita proteção, nesse caso com vacina de RNA. Aí, o Reino Unido foi lá, fez o mesmo tipo de teste. Vamos dar uma terceira dose na população com 50 anos ou mais, que a gente já viu a imunidade caindo, e vamos ver o que ela faz. Eles estavam naquele índice de proteção de 45%, 63%, deram a terceira dose com vacina de RNA lá, repetindo o que tinha sido feito em Israel, recuperaram a proteção da vacina para mais de 90%. Então, a gente tem esse gráfico lindo aqui, que é primeira dose de vacina, 2 semanas depois as pessoas têm uma proteção parcial, por isso que a gente fala para você não se considerar protegido com uma dose só dessas 2 vacinas, que são Pfizer e AstraZeneca. A Janssen eu já conto dela. E aí deram a segunda dose, esse é o regime normal de vacinação, ok? E aí eles viram isso aqui, que conforme vão passando os dias, entre 5 e 6 meses depois, a imunidade dessas pessoas cai. Aí deram a dose de reforço e viram essa imunidade chegar aqui em cima. No caso da AstraZeneca, se vocês forem ver, ó, essa imunidade chegou num patamar que ela nunca esteve antes. Mesmo no caso da vacina de RNA da Pfizer, a proteção foi até um pouco maior. Então, 3 doses, resumo do resultado do sistema de saúde inglês que testou, acompanhou e viu o que faz. 3 doses parece ser até o regime ideal. Não é 2 doses que a gente tinha que estar dando para as pessoas. São 3. Isso aqui foi feito com idosos e com imunocomprometidos, mas o resultado foi tão bom que eles estão estendendo isso agora para toda a população adulta. Porque, pelo visto, a imunidade cai com o tempo e a gente tem que dar um reforço. E dado esse reforço, a proteção agora está de um outro nível, está num outro patamar. Como eu disse, em Israel, 10 vezes menos chance de pegar Covid do que vacinados
15 vezes menos chances de Covid grave no hospital e morte entre os vacinados que tomaram reforço. É muita proteção, muito bom, foi o que animou todo mundo a seguir fazendo isso. Os Estados Unidos também foi lá, o CDC pegou, recrutou uma série de voluntários, fez o teste que nenhum tratamento precoce passa, que é placebo e vacina para ver o que protege as pessoas. Deram vacina para 5 mil voluntários, a dose de reforço, deram água com nada para outros 5 mil voluntários que já tinham sido vacinados com 2 doses, para ver se a dose de reforço fazia diferença, e eles viram que vacinados com reforço têm 95% a mais de proteção do que vacinados com 2 doses. Então, 2 doses já estão muito protegidos, mas com a terceira dose a proteção vai para um outro patamar. É como pegar você andando de cinto de segurança no seu carro e botar um airbag no carro. O cinto já te dava uma boa proteção, mas o airbag agora te protege muito mais. E a gente está chegando no que parece ser um regime ideal de doses de vacina. Então, por que resolveram dar uma dose de reforço? Porque mediram isso e viram na prática a diferença que faz e está fazendo muita diferença. Tá? A ponto de que em Israel eles estimaram agora que essa imunidade, o nível de anticorpos que as pessoas que tomaram 3 doses, que é a dose de reforço, desenvolveram, deve durar por pelo menos 9 a 10 meses. Pelo decaimento que eles estão vendo agora da proteção dessas pessoas, por pelo menos 9 a 10 meses elas vão estar protegidas com essa dose de reforço. E vão acompanhando ao longo desse tempo para ver se não dura mais do que isso. É a estimativa que dá para fazer agora, predizendo o que pode acontecer. Mas talvez essa proteção seja mais longa. Então a gente caminha para uma situação em que 3 doses provavelmente vai ser o regime ideal de vacina para todo mundo, para quem ainda não foi vacinado. E aí, mérito para os pesquisadores de Cuba, que já estavam testando 3 doses de uma das vacinas deles, se eu não me engano, a Soberana, desde o começo, contando com isso. E esse é o regime que a gente vai ter daqui para frente. Muito provavelmente o Ministério da Saúde aprovou aqui no Brasil terceira dose de reforço para todos os brasileiros com mais de 18 anos que já estão depois de 5 a 6 meses, que já passaram 5 a 6 meses da sua segunda dose. Se chegou na sua faixa etária, se chegou no seu grupo, se chegou na sua época, tome essa dose de reforço. Eu estou mostrando para vocês que a proteção é muito maior com esse reforço e a gente está vendo por Europa e África que a gente precisa dessa proteção cada vez mais. Sobre quem tomou a Janssen. A Janssen foi uma vacina que entrou depois nesse sistema, quando você já tinha um mercado pronto, com as coisas andando, com vacinas de 2 doses. A Johnson foi muito esperta, falou, bom, já tem vacinas promissoras de 2 doses no mundo todo, o que eu vou fazer? Vou tentar desenvolver uma vacina de dose única, vou mudar a composição da minha vacina, a concentração dela, para despertar uma proteção com uma dose. Pode ser que as vacinas de RNA servissem com uma dose? Pode ser, não testaram esse regime. Ou se testaram, estão tentando vender 2 doses e testaram com as 2 doses depois e demonstraram com ela. Então alguém teria que ir lá fazer testes com uma dose, testar concentrações diferentes e mostrar que isso funcionaria. Pode acontecer isso com vacinas de vetor como a AstraZeneca? Pode, talvez uma dose da vacina de Oxford funcionasse muito bem. Eu só acho difícil de uma dose só funcionar com vacinas inativadas, como a Coronavac, porque a natureza dessa vacina é menos imunogênica, ela desperta uma resposta imune mais leve. Então você precisa de reforço, sim. Isso é esperado, tanto que a vacina que estão testando em Cuba com 3 doses, aliás, que estão aplicando em Cuba com 3 doses, é uma vacina inativada também. Eu não lembro o nome se não foi a Soberana, é a outra, se for o caso. Mas a Janssen, a Johnson Johnson falou, bom, já tem o mercado de 2 doses aqui, vamos tentar desenvolver o mercado de dose única. Então tunaram a composição deles para ela funcionar bem com uma dose. Chegaram numa concentração, num teste legal, fizeram isso e estão aí aplicando uma dose demonstradamente segura e eficaz para todo mundo. A questão é que começou em cima da Janssen também bom, já mostraram que com as outras vacinas a imunidade das pessoas cai. E aí, como é que fica com a dose de vocês? E eles fizeram testes, também vou deixar os links na descrição, e viram que sim, 5 a 6 meses depois da primeira dose da Janssen, dando uma segunda dose também da mesma vacina, uma segunda dose da Janssen, a proteção sobe de 75% para mais de 90%. Ainda estão medindo essa efetividade ao longo do prazo. Ela é uma vacina menos usada em menos gente, então esses números não ficam prontos tão rápido. Mas pela medida de anticorpos que as pessoas produzem, elas produziram 10 a 12 vezes mais anticorpos quando teve esse intervalo longo para a segunda dose e deram a segunda dose nas pessoas. E agora eu vou só tirar a dúvida se foi depois de um intervalo de 5 a 6 meses ou se foi de 2. Eu devia estar com isso pronto aqui, por entrar atrasado. Mil desculpas, gente. 28 dias depois... Não, isso aqui é a medida deles.
56 dias depois, então 2 meses depois. Então eles viram que segunda dose da Janssen, 2 meses depois, induziu essa superproteção de 10 vezes mais anticorpos. Ainda tem que medir no mundo real quanto que isso se traduz em proteção de vacinados contra o vírus. Então, daí veio a recomendação, inclusive nos Estados Unidos, de quem tomou Janssen há 2 meses, tome uma segunda dose, uma dose de reforço. Então, uma dose funciona? Funciona, mas se a gente quer proteger mesmo, bota uma segunda dose aí e protege mais as pessoas. Daí a recomendação do Ministério da Saúde aqui no Brasil. Se você tomou Coronavac, Pfizer ou AstraZeneca, Fiocruz ou da AstraZeneca, tome a sua dose de reforço depois de 5 a 6 meses. Se você tomou a vacina da Janssen, o Ministério da Saúde fez 2 recomendações até aqui. Recomendou tomar uma segunda dose de Janssen 2 meses depois e já estão agendando uma terceira dose para daqui a 5 a 6 meses. Não tem lugar no mundo que está agendando essa terceira dose já ou se planejando para ela. Ainda não deu tempo de fazerem isso. Então isso é meio inédito aqui no Brasil. Eu não acho que vai fazer mal, mas não sei de onde o Ministério da Saúde tirou isso, porque, como eu disse, até aqui tudo foi testado. Reino Unido mostrou que depois de 5 a 6 meses que a imunidade cai, Israel demonstrou que a terceira dose de vacina de RNA depois de 6 meses dá essa proteção, a Johnson foi lá e testou nos Estados Unidos e viu que 2 meses depois a dose de reforço é protetora. Essa terceira dose para Janssen, não sei de onde eles tiraram não, mas também não reclamo. Você tomou Janssen? Toma sua proteção daqui a 2 meses e provavelmente daqui a 5 ou 6 meses esses resultados já vão estar mais claros e a gente vai estar um pouco mais ciente das coisas, mas mal não vai fazer por tudo que a gente sabe e acompanhou até aqui. Eu tomaria tranquilo e estaria contando com mais proteção com essa dose. Sobre o regime do que é essa dose de reforço, até aqui, pelo que eu disse, foi testado com terceira dose de vacina de RNA. Se vai ser uma terceira dose da mesma vacina, se vai ser uma terceira dose de outro, do que vai ser, minha resposta sincera para isso, não se preocupe. Tá? É bom se cruzarem a mistura heteróloga de vacina, né, que é uma vacina diferente da que você tomou antes, induz uma boa imunidade. Uma terceira dose da mesma vacina, a terceira dose de reforço homóloga, vai induzir mais proteção também. Pode não ser a mesma da outra, a gente não sabe o quanto porque não foi medido, mas vai induzir mais proteção sim. Então, sendo muito sincero, eu não estou nem preocupado com que dose de reforço que eu vou tomar. Eu estou preocupado em tomar a minha dose de reforço. Eu vou chegar no posto e vou tomar o que tem de verdade, porque o que eu quero é esse reforço no meu sistema imune. Com qual vacina? Todas estão sendo aceitas aqui, lá fora, todas elas se mostraram seguras até aqui. Toma o que tiver, eu não sei como é que o Ministério da Saúde está resolvendo cada detalhe de dose desse, eles já mudaram alguns regimes e prazos. Vou dizer que é o de menos nessa preocupação, de verdade. Não... Tanto faz. Toma o que estiverem dando, o que você precisa desse reforço para sua imunidade, independe da vacina. Então a gente sabe que deve durar de 9 a 10 meses,